Olá, você de casa! Olha que loucura, hein? Sabe por que eu tava olhando aqui pro celular? Porque são Inception. Nós estamos gravando o vídeo agora. Quem tá vendo o vídeo tá vendo o que aconteceu agora nesse Stories. Então segue aqui, ó, o Ali Dasha nas redes sociais. Pois é, então, já que você já viu aqui nossas redes sociais, eu também queria dar boas-vindas aos novos inscritos, porque apareceram muitos inscritos novos nas últimas semanas, não é mesmo? Exatamente, que tem bastante perguntas do que é o nosso canal, o que a gente faz. Negocinho aqui, pronto. O que a gente faz tomando café. Primeiramente, por que a gente toma café e grava no mesmo tempo? Questão de prática, Isso. Não tem muito tempo pra gravar. Então a gente aproveita, toma café e grava. Porque comer é uma coisa que a gente precisa fazer, gravar também. Logo, nossa, duas coisas que a gente precisa fazer, por que não fazer ao mesmo tempo, não é mesmo? Pra você que é novo aqui no canal, pra você que é antigo, nós temos uma notícia aqui falando em rolê, que é um rolê aqui com os inscritos do canal. Ou seja, nós vamos nos encontrar no dia 16 de dezembro. Tô me sentindo Faustão agora ainda. De novo, amor. Olha aí, pra você, meu, que tá em São Paulo, 16 de dezembro, aí faz o Faustão da vez. Vamos nos encontrar. Onde? No Bar Galeria. De novo, você tá fazendo o Lula. É verdade, droga. Enfim, dia 16 de dezembro no Bar Galeria, a gente vai se encontrar a partir das 3 da tarde, junto com os inscritos também do Alexi do Olá Brasil. Então vai ser uma grande festa da torcida brasileira em prol de canais gringos. Mas é um detalhe importante que vocês podem ir despreocupados, não é tipo um lugar que você tem que pegar uma comanda pra pagar e nem precisa ficar sem graça de chegar e não consumir nada, porque ele é como se fosse um food park, então tem um espaço que tem umas mesas públicas e você escolhe tipo o lugar que você quer comer. Não vai ter ninguém tipo te cobrando na hora de sair. Então quer dizer que você não consumiu nada? Pode ir tranquilo, só pra trocar uma ideia com a gente, bater um papo, tirar uma foto e se você quiser, vai ter ali uma cervejinha pra quem gosta de um gueri-gueri, vai ter também um negocinho pra comer pra quem chegar ali com fome, 3 horas da tarde, e muita gente já almoçou faz tempo, ou tem gente que nem almoçou ainda, então é um lugar pra receber todo mundo. Hoje a gente vai falar de duas bandas, uma brasileira e uma russa, que marcaram muita história tanto na Rússia quanto no Brasil, e que conversando a gente acha que eles têm mais ou menos uma importância parecida pra cada povo. E é muito legal de você também conhecer essa banda que a Dasha vai apresentar. E com certeza vocês já conhecem Legião Urbana, que tá aí na thumbnail. E nós vamos falar aqui pra Dasha um pouquinho do que foi Legião Urbana pra gente. E aí, amor, quer começar apresentando pra galera quem foi Kinô? Aliás, o que foi Kinô? Onde come? De onde vem? Pra onde foi? Uma das bandas mais cult da Rússia, que terminou no ano 90. Não nos anos 90, no ano 90. 1990, exatamente. 1990 acabou a existência dessa banda. Na verdade, a banda era uma banda, mas, sabe, de uma pessoa. Muito parecido com Legião Urbana. É? Como se fosse Doors, Jim Morrison. Ou como se fosse Smiths. Isso. O líder da banda Kinô era Viktor Tsoi. Era um coreano, russo, né? Porque a gente tem muita nacionalidade. Na Rússia? Na Rússia, na ex-União Soviética. Era um cara muito simples. Montou a banda dele no comecinho dos anos 80. E ele foi para o São Petersburgo, onde é alma mater de rock russo. São Petersburgo é aquele filho rebelde da Rússia, sabe? Sim. Ele bebe mais. Vai mais pras festas. Vai mais pras festas, mas festas só alternativas. Entendi. Não é aquele filho que vai em Moscou numa balada, sabe? Top. Ele não é putz-putz. Não. Em São Petersburgo surgiu um movimento muito famoso que é Kvartirnik. Kvartirnik significa... Kvartira é apartamento. Certo. As bandas alternativas não tinham onde tocar naquela época. Então alguém, por exemplo, a gente emprestava a nossa casa pra banda tocar e vinha muita gente que a gente nem conhecia. No apartamento? No apartamento. Uau. Isso chama Parece a nossa história, né? Isso é tão exclusivo, cada um queria, né, e tal. E um monte de bandas surgiu, o rock russo surgiu nesse movimento de Kvartirnik. Então, mas até então não tinham muitas bandas de rock, exatamente. Era bem naquela época que começou a entrar mais a cultura de fora. Sim e não. Começou antes, mas a galera que cresceu ouvindo, cresceu e formou as bandas, entendeu? Então, nos anos 80, o pessoal tinha 20 anos, 20 e poucos e tal, um pouco mais. Então, nos anos 60, 70, eles já ouviram Beatles, Rolling Stones, ficaram alucinados e
Quinoa era completamente diferente. Victor Tsoi começou a frequentar esses Kvartirnik e outras bandas mais velhas e mais famosas começaram a anotar ele. Anotar ele e dar uma força. Sim. É assim como surgiu a banda. Olha que louco, fazendo um paralelo, é uma coisa até parecida, porque Brasília é lembrada como o berço do rock brasileiro. Brasília? Brasília. E é muito engraçado porque não existia nenhum outro movimento cultural em Brasília antes desse movimento do rock, né? Do berço ali do rock. Que começou ali no finalzinho dos anos 70. Porque Brasília foi fundada no dia 21 de abril de 60. E no finalzinho dos anos 70 começaram esses primeiros movimentos de pessoas que tinham ido pra lá. E aí, reza a lenda, né? Não sei se isso é verdade, que alguma galera viajou pra fora, trouxe algumas fitas e distribuiu essas fitas entre amigos. E uma dessas fitas era um Doors, a outra fita era... Muito parecido com a Rússia, gente, impressionante. Smith e tudo mais. E aquilo foi meio que o pontapé inicial de um movimento de rock ali na cidade. E aí uma das primeiras bandas é uma banda chamada Aborto Elétrico, que é a banda que o Renato Russo tinha com 2 irmãos que depois fundaram o Capital Inicial. E aí eles tretaram, e depois que eles tretaram, ele se reuniu com uma outra galera e fundou o Legião Urbana. E aí a primeira vez que eles se apresentaram foi em 82, num festival de rock em Minas Gerais, em Patos de Minas. E nesse festival tinha sido anunciado, na verdade, o Aborto Elétrico, que era outra banda dele. Só que como ele já tinha brigado e saído fora, ele teve que convencer o cara, não. Eu vou arrumar um outro vocalista para o Aborto Elétrico, mas eu quero me apresentar com a minha banda nova, que é o Legião Urbana. E aí os caras conseguiram convencer o cara da EMI a fazer um disco, né? Na verdade era um LP. Não é um LP. É um compacto com poucas músicas para lançar a banda. E nesse compacto já tinha Ainda é Cedo e Geração Coca-Cola, que são 2 músicas que eu acho que todo mundo que está em casa conhece do Legião Urbana. E aí eles se diferenciaram basicamente pelas letras. Porque não era uma banda de grandes arranjos musicalmente e tal, mas a poesia que existia nas letras, que eram de autoria do Renato Russo, era o que chamava atenção e deixava todo mundo intrigado. Igual Quinoa. Pra tentar entender tipo, o que passa na cabeça desse cara que ele consegue fazer essas músicas. As músicas são tão complexas que elas acabam virando histórias únicas. Então acho que todo mundo já deve ter ouvido, por exemplo, Faroeste Caboclo e ficado pensando, nossa, isso daria um ótimo filme. Essa música é um filme. Aí depois fizeram um filme e a música era bem melhor. Quando você falou da poesia, realmente é igualzinho o Victor Tsoi. Musicalmente, as músicas dele eram muito diferentes. Ele chamava como post-punk o estilo dele. Porque já parecia mais um pouco pop, ele usava instrumentos diferentes do que... Tinha um arranjo mais eletrônico mais também, eletrônico, né? sim. A poesia dele era uma coisa absurda. Ele conseguiu transmitir os sentimentos, o clima do país e de toda a juventude daquela época numas poesias muito bonitas. E era um momento muito difícil, né, de transição. Completamente. O que definitivamente fez ele tão conhecido é a participação bem pequenininha num filme chamado Assa. Eu recomendo, aliás, se alguém curte com legenda em inglês, mas tem. Ele tem uma pequena participação, ele basicamente aparece como ele mesmo, músico, e o finalzinho daquele filme que ele tenta ser contratado num restaurante para cantar, né? A banda dele. E uma mulher, né, bem soviética, bem da época, só que já não funciona desse jeito, né? Sim. Começa a ler as regras. Você não pode isso, não pode aquilo, não pode blá 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 blá. E ele levanta e a tia continua, né, lendo as regras. Ele levanta e sai no palco do restaurante e começa a cantar. Eu arrepio até agora. E ele começa a cantar e no estilo dele, e de repente a câmera vira dele, né, pra sala, e não tem mais sala vazia do restaurante, é um show gigante. E nessa música ele canta sobre as mudanças.
И больше нет ничего, все находится в нас. Перемен требуют наши сердца. Essa música mexeu com todo mundo. E o jeito dele era muito mainstream. Coreano tem aparência, né, de... Bem específica. Pessoa da Ásia. Quem que tava na moda daquela época? Bruce Lee. Isso. Ele fazia caretas do Bruce Lee. E a gente conhecia Bruce Lee também não porque passava na TV. Não, eram uns VHS que circulavam, né? Acontecia, né? Acontecia. Então, sim, as letras dele são tão fortes, amor, que até hoje as pessoas recantam. E aí, quando a gente fala do Renato Russo, eu acho que cada um deve ter a sua música especial. E é muito doido porque sempre que tem uma rodinha de violão, alguém vai cantar alguma música do Legião Urbana. E uma coisa que é muito interessante, que eu não sou músico, me desculpem vocês que são músicos pela besteira que eu vou falar, mas reza a lenda que as músicas do Legião Urbana são muito fáceis de tocar no violão. Qualquer pessoa que está aprendendo a tocar violão, toca qualquer música. Uau! O que diferenciava, amor, eram justamente as letras. E são letras assim que são tão marcantes. Inclusive o Renato Russo, ele é muito ligado nesse lance tipo de música. Antes dele ser vocalista, ele apresentava um programa de rádio em Brasília, um programa de jazz e um outro programa só sobre Beatles. Então ele era aficionado por essa galera. E ele teve um problema de saúde, de ósseo, que eu esqueci o nome, mas que ele ficou 6 meses de cama. E foi a época que ele mais estudou, mais leu, mais viu muita coisa. Aproveitou o tempo livre. Que na verdade estava preso numa cama, né? E aí ele começou a ler muito Jean-Jacques Rousseau. E ele se inspirou nele pra... O nome dele, porque o nome dele não é Renato Russo. O nome dele é outro nome. O Russo vem porque ele se inspirou no Jean-Jacques Rousseau. E aí ele colocou como Russo. E eu acho que era mais fácil do que explicar pra galera como é que escrevia Rousseau, né? Mas beleza. E uma das músicas, pelo menos pra mim, vocês podem deixar aqui nos comentários qual que é a música do Legião Urbana que pra vocês mais representa a banda. Pra mim, Pais e Filhos é a música que mais representa a diferença. Porque a música começa falando sobre um suicídio de uma menina que se jogou do prédio. E aí, ao invés dele contar a história desse suicídio, ele começa a contar a relação de pais e filhos. Só que ele não conta isso com historinhas. Ele conta isso só com frases que os pais e os filhos falam. É muito bonito de você ver. Alguma dessas frases você já ouviu, você já falou, você vai falar numa relação de pais e filhos. Aí ele fala, dorme agora, é só o vento lá fora. Quero colo, vou fugir de casa. Posso dormir aqui com vocês. Estou com medo, tive um pesadelo. Só vou voltar depois das 3. Me diz por que o céu é azul. Explica a grande fúria do mundo. São meus filhos que tomam conta de mim. Eu moro com a minha mãe, mas meu pai vem me visitar. Eu moro na rua, não tenho ninguém. Eu moro em qualquer lugar. Já morei em tanta casa que eu nem me lembro mais. Eu moro com os meus pais. E aí você vê que é realmente uma coisa muito tocante. Porque ele fala de sentimentos, de sensações. E ele tinha uma vida bem conturbada, primeiro por conta da própria história dele, porque ele tinha uma relação bem conturbada com tudo e todos ao redor dele. E ele era um cara que vivia intensamente tudo. Então, por exemplo, um dos caras que era parte da banda, que era o Dado Villa-Lobos, era a paixão platônica dele. Só que ele tinha que manter aquela distância pra não estragar a relação da banda. E ele via, tipo, o amor da vida dele ali no brother que trampava junto com ele. E ele tinha relação com meninos e meninas. E ele usa uma música pra explicar a relação que ele tinha com meninos e meninas. E ainda mais no Brasil, naquela época, era muito difícil de se abordar esse tipo de assunto. E eu acho que o álbum 4 Estações é o álbum que mais representa a banda, porque primeiro é o álbum que mais vendeu do Legião Urbana, e eu acho que das músicas que tem no álbum, 11 tocavam sempre na rádio. Então imagina que você tem um álbum que praticamente todas as músicas não paravam de tocar no rádio. E é a banda que mais vendeu discos no Brasil, e vende até hoje. Ninguém mais usa CD, não sei nem pra quem compra.
mas as pessoas ainda compram qualquer coisa que tiver relacionada aí ao... E não se preocupe, eu vou colocar mais músicas pra Dasha escutar do Legião Urbana, eu só não coloco aqui no vídeo por conta do Content ID. E também o vídeo vai ficar gigante, né, se a gente vai pôr todas as músicas. Já tá gigante, desculpa qualquer coisa. Pra mim, Viktor Tsoi, eu acho que é um dos maiores poetas da Rússia. Por mais que falam, a banda dele se esgotou, mesmo assim ela deixou de existir no momento, no auge da popularidade. Clássico, né? Rockstar morre. Sim, pra virar lenda, né? Pra se tornar imortal tem que morrer. É simples acidente de carro. Uhum. Uma fatalidade mesmo. Isso foi um grande choque em país, isso foi um ano 90. Foi por conta da morte dele que surgiu esse... Ele virou Deus, né? Uma devoção à banda, né? Sim, tanto que chama Kinomania. Uhum. Hoje em dia comprar camisetas com Kino, com retrato dele, é como se fosse... Não é um negócio de... Não é um acontecimento de 30 anos atrás. Não é uma banda de 30 anos atrás que deixou de existir. Não, é como se fosse de hoje. Sim. O Renato Russo, pelo contrário, né, do Viktor Tsoi, ele teve muito problema com droga. Principalmente a cocaína. Ele quase teve overdose 3 vezes. E a última vez foi porque ele ficou 3 dias usando direto sem comer. E aí ele foi para um centro de reabilitação, largou a cocaína, mas se apegou no álcool. Aí virou alcoólatra. E aí ele teve diversos problemas com reabilitação e tudo mais, só que ele começou a sumir da mídia aos poucos, foi sumindo, e até que ele fez disse que estava com HIV, mas na verdade ele era soropositivo desde 89, e aí ele faleceu por conta das complicações do HIV em 96, e aí a banda lançou o último álbum, né, com ele vivo, e 11 dias depois ele morreu e aí a banda encerrou as atividades. E ele era um cara, assim, bem polêmico, bem complicado, do tipo de dar chilique no programa ao vivo porque estão fazendo barulho enquanto ele canta, que atrapalha. É, sem dúvida, uma banda que é obrigatória para quem tá conhecendo conteúdo brasileiro. Legião Urbana, é isso aí. Amei essa comparação. Realmente a gente tá tem muito certo. A ver, né? Tem muito a ver. Que demais. Bom, gente, a gente falou só assim, por cima, né? Porque uma camada fina. Porque daria um documentário sobre cada banda. É verdade. Lógico. Então, quem é fã de uma das bandas e vai falar que a gente não falou disso, aquilo, desculpa a gente, porque não tem como pôr tudo num vídeo formato YouTube. E a gente vai deixar aqui embaixo, na descrição, algumas músicas do Viktor Tsoi, da banda Kino, que é pra vocês conhecerem, terem noção um pouquinho mais. E da minha experiência pessoal, foi uma das primeiras bandas russas que eu curti e sem entender nada. O som pra mim bateu de primeira, assim, sem eu nem saber da grandiosidade das letras. E se vocês quiserem mais comparações de artistas russos e brasileiros que tenham a ver, ou nem tanto assim, que é legal da gente comentar, deixa aqui nos comentários. E eu tenho muita vontade de fazer um vídeo sobre o Belchior, e a gente tentar encontrar... Tipo, já há 1 ano e meio, né? Eu quero fazer esse vídeo. Desde que o canal nasceu. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se é a primeira vez, se inscreva aqui no canal. Esse vídeo é gigantesco, mas vai valer a pena porque é um vídeo muito bacana. Então, nos vemos aí num próximo. E até mais. Um beijão.